Ok, boa tarde a todos. Né? Começo agradecendo o convite e a oportunidade de falar sobre esse tema. Né? Várias outras pessoas já tentaram responder a pergunta que está aí como título dessa palestra. Né? Então você pode olhar os trabalhos do Schumann, tá certo? Ou da Ball. Né? Qual é a novidade aqui, eu diria? Né? É tentar passar o recado usando exemplos, enfoque uma linguagem que seja mais próximo do matemático. Então, eu estou servindo como quase que um tradutor. Né? Então, ao invés de usar o eduquês, que de repente o matemático pode não entender direito, eu vou tentar falar desses assuntos, mas numa cultura mais matemática, num ambiente mais matemático, tá certo? E, na verdade, eu escolhi esse tema também como um ponto de partida para um manifesto sobre o assunto, né? Então, acho que chegou a hora de a gente tentar reunir uma comunidade e colocar esse ponto em destaque, né? E a gente foi muito inspirado no que aconteceu em 1962 com o movimento da matemática moderna, né? E matemáticos estelares como esses, né? O Alfors, o Billman, o Birkhoff, o Hahn, o Hochstetter, Kaplan, o Polya, o Stoker, o Weil, eles assinaram um manifesto sobre o perigo de você seguir Bourbaki certinho, né? Então, calma lá com a matemática moderna, né? Então, a gente está pensando também, acho que essa é a primeira oportunidade de tentar centrar, pensar nos exemplos, né? Pensar numa narrativa que consiga passar o recado, que consiga sensibilizar a comunidade matemática. Então, é nesse contexto que ele se insere, né? Já que é para falar para matemática, eu achei por bem apresentar minhas credenciais, né? Porque se não chegar, não é um cara que não é matemático falando de matemática, que negócio é esse, né? Então, a minha licenciatura foi em matemática, só havia licenciatura na época, tá certo? Eu fiz o mestrado no IMPA e o doutorado em matemática lá na PUC do Rio. Então, resumindo, né? Eu sou um iniciado em matemática. Não é do tipo assim, eu não conheço as tradições. Conheço as tradições, conheço os costumes, os gostos, a maneira de escrever, a maneira de falar, o que é valorizado, etc. Tá certo? Então, é só para balizar um pouco o que eu vou fazer, né? Bom, você podia perguntar por que o Humberto está interessado nesse tema, de fato, se ele tem essa tradição matemática, né? Primeiro que eu acho que o tema é importante. E ele ganhou para mim uma relevância enorme com esse projeto do Livro Aberto. Então esse é um projeto que está sendo encabeçado pela UBMEP e pelo IMPA, e a ideia é escrever livros didáticos, abertos, colaborativos, livres, voltados para a escola básica. Então tem um grupo de professores universitários e tem um grupo de professores da escola básica, para também o matemático não chegar e ir numa direção completamente ortogonal do que acontece na sala de aula. Então são um grupo de pessoas que estão gastando esforço, tempo, dedicação em pensar como que você escreveria um livro para a escola básica. E na hora que você senta e quer levar esse desafio a sério, você não quer ligar o automático. Todo mundo faz assim, vamos fazer assim. Não. Se você quer realmente olhar o que essas pesquisas apontam, tá certo? Ver o que dá certo, o que não dá certo, quais são as várias opiniões, você vê que o assunto é complicado e é por isso que surge esse tema. Eu gostaria de colocar 3 premissas, tá certo? Então, para acompanhar a minha fala, eu gostaria que vocês aceitassem essas 3 premissas. A primeira premissa é evite o wishful thinking. Então, o que é o wishful thinking? É o ato, às vezes inconsciente, de tomar decisões ou seguir raciocínios baseados em esquemas que comportam desejos, vontades, crenças pessoais, no lugar de uma postura racional de análise da realidade que necessita de evidência para alguma conclusão. Resumindo, eu acho. Vamos fazer assim porque eu acho que é assim. Não, por que você acha que é assim? Não, porque eu acho que é assim. Eu tenho a minha história. Concordo, a sua história conta, tá certo? Mas ela não pode ser o único balizador. Você jamais tomaria um remédio que só uma pessoa testou, tá certo? Então, se você pensa em questões educacionais,
você também deveria falar assim, bom, eu estou omitindo minha opinião, mas o que baseia a minha opinião? É só eu acho, é o que eu vi um aluno acontecer, então isso aconteceu com um aluno, vamos mudar tudo isso, né? Não. Se você pensar assim, se você proceder assim, você está usando o wishful thinking, que compromete se você está querendo tentar estudar a realidade das coisas, tá certo? Então, se você vai, pensa assim, eu estou fazendo wishful thinking ou não? Eu estou fazendo wishful thinking ou não? Meu argumento é wishful thinking ou não, né? Você fez um estudo, separou em 2 grupos de controle, tá certo? Fez isso ou não? É só eu acho. Eu acho tem importância, mas só ele não basta. O segundo princípio que eu gostaria que vocês aceitassem ao longo dessa conversa é o princípio da carteira finita, ou como a Letícia gosta, o princípio da mala finita, né? Eu vou com a carteira. Suponha que você quer comprar tudo, mas você só tem R$400 no bolso. Você vai ter que escolher o que você vai comprar, né? Na Letícia, o exemplo da Letícia é, você vai viajar, tem uma mala. Você quer levar muita coisa para viagem, mas não cabe. Você tem que escolher o que você vai colocar na mala, que a mala é finita. Tá certo? Então, eu, por analogia, coloco essa mesma questão para a licenciatura. Você gostaria que o nosso licenciando seja um mestre Jedi na arte de ensinar. E você sabe que ele vai passar pela licenciatura durante 4 anos. Tá certo? Eu gostaria que ele fosse versado em várias artes, mas você só tem 4 anos para conseguir trabalhar com ele. Então, princípio da carteira finita. O que você vai escolher para trabalhar com esse aluno? Então, gostaria que vocês mantivessem isso também em mente. A terceira premissa é o princípio do Humpty Dumpty, para evitar a confusão, né? Então, não sei se vocês conhecem essa historinha, mas o Humpty Dumpty diz que o importante é saber quem está ditando as regras. Às vezes, uma palavra que para uma comunidade tem um sentido, para outra comunidade tem um sentido completamente diferente. Eu já vi gente ficando um de cara feia com o outro, simplesmente porque não perguntou o que você quer dizer com isso. O que você quer dizer com isso, tá certo? Então, se uma palavra parece agressiva, tá certo? Ou diminuindo alguma característica, pode ser o princípio do Humpty Dumpty. Você vem e pergunta, mas o que ele quer dizer exatamente com isso? Tá ok? Então a pergunta é essa. A formação nas universidades do professor de matemática para a escola básica é realmente precisa e prioritária? Então eu começo perguntando se essa pergunta é relevante ou não para você. Essa pergunta interessa ao IME? O curso de licenciatura tem que ficar com o IME? Estava até discutindo em tópico de educação matemática hoje. Por que não passa para a educação? O IME quer o curso de licenciatura? Então essa é uma pergunta. Não sei se vocês já fizeram. Você quer deixar o curso de licenciatura com o departamento de matemática? Ou você, não, tudo bem, vou deixar com o departamento de educação. O que é melhor? Já pensaram nisso? Tá certo? E aí vem a pergunta seguinte. Se isso é importante, imagine que você vai ter um filho, né? Quero ter um filho ou não vou ter um filho? Você sabe o que é ter um filho, né? Então, se é realmente importante para o IME ter um curso de licenciatura, vocês já pararam para pensar no que é relevante, quanto conhecimento e esforço são necessários para responder essa pergunta? Analogia, vou ter um filho. Tá, muito bem. Vou querer o filho. Você sabe o trabalho que dá e o que vem junto com o filho, tá certo? Ou do tipo, não, ter um filho é fácil, tá certo? Então eu gostaria que vocês pensassem no mesmo nível de, digamos assim, condição nesses exemplos. Então, eu vou continuar a minha palestra supondo que vocês, a gente da comunidade do IME, acha que é importante que o curso de licenciatura em matemática ficasse com a gente, que a gente não desse para o departamento de educação. Vou supor que vocês percebem que tem um esforço legítimo em tentar responder essa pergunta, né? Não é uma coisa que você está no bar, conversa com um colega e resolveu essa pergunta, né? Tem um esforço envolvido, né? E aí vem a pergunta seguinte, mas por que você está fazendo tanto alarde? Do jeito que está já não está bom? Tá certo? Aí, imagine que você fizesse essa pergunta em 1908. Aí o Félix Klein, no clássico dele, na introdução, ele coloca o seguinte. Vou ler aqui para vocês, não sei se vocês estão conseguindo ler, né?
Por muito tempo, os homens da universidade preocuparam-se exclusivamente com as suas ciências, sem considerar as necessidades das escolas, nem mesmo se preocupando em estabelecer uma conexão com a matemática escolar. Qual foi o resultado desta prática? O jovem universitário se encontrava, no início, confrontado com problemas que não sugeriam de maneira nenhuma as coisas com as quais ele tinha se ocupado na escola. Ele chegava à universidade e, naturalmente, ele esquecia essas coisas rápido e completamente. Quando, ao fim de seus estudos, ele se tornava um professor, encontrava-se repentinamente na posição de ter que ensinar a tradicional matemática elementar da antiga e pendente maneira. E uma vez que ele praticamente não era capaz, sem ajuda, de distinguir qualquer conexão entre essa tarefa e sua matemática universitária, logo se acomodava ao que a tradição honrava e seus estudos universitários permaneceriam apenas uma lembrança mais ou menos agradável que não tinha nenhuma influência sobre seu ensinar. Isso há quase 100 anos atrás, tá certo? Você pode perguntar se isso ainda está valendo hoje ou não, né? Então, Klein, tá certo? O Klein da geometria, o Klein, né? Nos dias de hoje, isso virou meme na internet, né? Então, tem essa tirinha que critica, né? Faz meme de ciência. E aí, o que a professora está dizendo... Primeiro que está assim, né? Ó, o gráfico. Habilidade de explicar frações, o tempo que você fica na universidade, né? O meme é esse. Quanto mais tempo você fica na universidade, menos você sabe explicar, porque vocês não estão lendo, mas vou ler para você, né? A professora está dizendo: a maneira como o livro ensina isto, frações, é burra. Será muito mais simples se pensarmos em termos de pares ordenados, cada um pertencente a um anel comutativo não trivial, munido das seguintes operações. Outro meme, né? No ensino médio, a dupla descontinuidade do Klein. Seções cônicas serão explicadas com mais detalhes depois. Vamos ver apenas as fórmulas. Isso no ensino médio. Na universidade, o professor da universidade. Uma vez que vocês já aprenderam seções cônicas no ensino médio, vamos pular todos os detalhes. Então, a dupla descontinuidade que o Klein já tinha alertado em 1908. Ok? O que pode ser feito? Então, como primeira direção, eu vou colocar uma frase do Wu. Então, Wu é um geômetra, ele é matemático de informação e é professor emérito da Universidade da Califórnia em Berkeley. Olha o que ele coloca. No que se refere à formação do professor de matemática, em contraste com disciplinas normais que implacavelmente olham para frente, isto é, para as coisas boas que serão vistas nos cursos de pós-graduação, tempo considerável, e isso para a formação do professor de matemática, hein? Tempo considerável deve ser devotado para olhar para trás, isto é, analisando a matemática elementar de um ponto de vista avançado. E eu vou a seguir dar exemplos onde isso acontece. Você faz um determinado curso e a retórica, o discurso é isso para frente, isso em cálculo 2, isso em EDO, isso em análise, isso num curso de medida e integração. Os matemáticos, a comunidade matemática está esquecendo que no caso de formação do professor de matemática, o mais interessante é olhar para trás, aquilo que ele vai ensinar. Então vou tentar dar uns exemplos para convencer vocês. Na escola básica, se apresenta raiz quinta de 7 como número real que é elevado a 5 dá 7. Tá certo? O nosso licenciando aprende por que tal número existe? Por que existe um número que é elevado a 5 dá 7? Quando que vocês... Aí eu estou chamando meus colegas professores, né? Quando ensinaram o teorema do valor intermediário, fizeram esse tipo de conexão. Se olha para frente, não se olha para trás. Tá certo? Isso é valioso para quem vai dar. Isso se reflete, né? Se você perguntar para um aluno da escola básica o que é a raiz quinta de 7, não, é esse número aqui que está assim. Ele opera, mas ele não entende que aquele número é em essência. Tá certo? Então, será que o nosso aluno da licenciatura sabe por que esse número existe? Aliás, ele até olha estranho. Por que você pergunta se esse número existe, né? Sempre existiu, ele nasceu existindo. Como que você faz essa pergunta? Olha outra. No ensino médio, você diz que a função exponencial 2 elevado a x
O domínio dela é o conjunto dos números reais. Então tá bom, vou calcular em π. Me explica para mim o que é 2 elevado a π. Os alunos, nas nossas licenciaturas, operam com esse símbolo e não têm o mínimo discernimento pelo significado que traz aí. Ele pega o símbolo, sabe que o símbolo satisfaz certas condições e opera a partir daí. Mas um entendimento conceitual... Aliás, adivinha o que é frequente, se você pegar mais os calorinhos que estão entrando, né? Primeiro, achar que π é 3,14. E segundo, que achar que 2 elevado a π é 2 vezes 2 vezes 2, π vezes. Tô falando sério, tá ok? Por que no curso de análise essas questões não são tratadas, né? Você não olha para trás, você assume, é aquela tirinha lá, né? Você assume que o aluno já sabe que é 2 elevado a π e vamos em frente, né? Tem que olhar para trás. Um retângulo tem base medindo B e altura medindo H. Por que a área desse retângulo é B vezes H? Pergunta isso para os calouros, pergunta isso para os professores. Porque isso não é a área. A área é isso, é B vezes H. Tá certo? Ou seja, um professor, um aluno com essa concepção não sabe o que é área, não sabe o que é medir uma área, não sabe o que é comparar com uma unidade e não sabe das questões sofisticadas por detrás, né? Então, se é um número inteiro, você tem uma justificativa. Se é um número racional, você tem as medidas, né? Se elas forem racionais, você tem uma justificativa. Se forem números irracionais, você precisa de um argumento de convergência, tá certo? De sequências. Quando que isso é tratado na nossa licenciatura? Eu não sei. De repente pode até ser, mas eu acho que não, né? Isso é tratado nos livros do Elon, curiosamente, né? Então tem lá isometrias, geometria. No livro do Elon isso começa a aparecer respondido. Mas aqui na licenciatura é sempre olhando para frente. Eu não vou... Por que eu vou perguntar? Sempre foi B vezes H, né? Por que você está perguntando isso? Essa aqui também. Pega uma sequência de dígitos. No caso aqui, eu escolhi fazer a justaposição. 0, 1, 2, 3, que é essa constante de Chaperron, né? O que isso é? O aluno vai responder, é um número. Tá, mas que número é esse? Não, é um número. Mas como que você define esse número? Tá certo? Eles não sabem, não são apresentados que você tem que pensar numa sequência dos truncamentos, né? E aí, essa sequência, ela é monótona, crescente, limitada. Então, pelo axioma do SUP, tem um limite. Esse limite é um número e a notação para esse número que está escrito aí. Isso não aparece nos cursos de análise. Não aparece, tá certo? Existem várias oportunidades de, nos cursos de matemática, fazer conexão para trás. É que a gente está colocando o piloto automático e não se preocupando em olhar para trás. Aliás, esse é um outro clássico, né? Porque 0 com infinitos 9 dá 1, né? As pessoas, os alunos, os professores não entendem porque não sabem o que a notação significa. Porque se você pega a definição, a igualdade é clara. Tá ok? E aí? Será que os nossos licenciandos estudam representações decimais e o valor posicional com o cuidado que deve ter, né? Por exemplo, orientando a Graziella, eu achei um capítulo do livro do Hard, onde ele pega e gasta tempo substancial falando da representação decimal, de infinita a infinita. Agora, a minha percepção é que na licenciatura já se sabe que é representação decimal. Por que você vai estudar isso aí, né? É tão simples, a gente está tão acostumado, mas não. A gente vê os reflexos na pergunta que eu coloquei ali. Agora vamos subir de nível. Tá certo? Uma coisa é você saber o conteúdo. Outra coisa, para a escola básica, é você precisa saber uma explicação adequada ao nível básico. Não basta saber uma explicação. Tem que saber uma explicação que você consiga adequar para o seu público. Mais difícil. O trabalho de um professor é mais difícil nesse sentido que um trabalho de matemático. Porque não basta entender. Você tem que adequar a linguagem, tudo, para o seu público, né? Então, explica aí. Imagine você lá pegando um menino do 4º ano do ensino fundamental 1 e você vai querer explicar o que é um número racional.
do zero, como que você começa? A gente está no automático, a gente não tem essa sensibilidade. Eu estou ganhando essa sensibilidade por conta daquele projeto. A gente está parando e falando, não, epa, calma lá, não é assim. A sobre B e acabou, né? Você começa ao conjuntos racionais, o conjunto que são escritos da forma A sobre B, com A, B inteiros, B diferente de zero. É assim que você vai começar com um aluno do 4º ano de ensino fundamental? Né? Como que é feita na universidade? Quando se vê por classes de equivalência. Mas esse conhecimento, enquanto legítimo, enquanto verdadeiro, não ajuda o professor a trabalhar com esse assunto na escola básica. Aliás, né, para o piloto de frações do projeto do INPA e da UBMEP, você vê que, associado ao conceito de fração de inteiros, tem muitas sutilezas. Primeiro que tem os constructos, né? Você pode olhar uma fração do ponto de vista parte todo, você pode pensar nisso com uma divisão, você pode pensar isso numa razão. O matemático abstrai, é uma coisa só. Mas quando você começa com os alunos, você tem que começar dos exemplos mais concretos. Por onde você começa? Você ia começar ensinando parte todo? Será que tem riscos e benefícios nisso? Tem. Na divisão, na razão? Você tem que conhecer os distratores. Quais são os erros comuns associados ao ensino de frações? Nossos alunos estudam isso? Outra coisa, né? Como que você passa para fração de bolo, fração de torta e dá o pulo para fração como um número racional? Como que você abstrai? Como que você leva o menino a abstrair? Tá certo? E a questão de representação, né? Como se representa a fração? Com círculo, com retângulo? Será que representar com círculo é a mesma coisa que representar com retângulo? Não é. Aí vou citar o que a bibliografia diz, né? Pega um retângulo. Se um retângulo você diz que é uma fração, se você olha aqui, isso é uma fração, em princípio você não tem a ideia do que falta, né? Enquanto que num círculo, se você tira uma fatia, você vê o que tem e você vê o que falta. São essas sutilezas que são necessárias para se ensinar o assunto. Isso é de um artigo, né? Existe uma correlação positiva forte entre o conhecimento de frações e o desempenho em toda a matemática no ensino médio. De fato, o conhecimento de fração no 5º ano prediz como será o desempenho futuro do aluno em matemática, melhor do que parâmetros como testes de QI, proficiência em leitura, capacidade de memória, renda e educação familiares e conhecimento prévio de números naturais. Se o conhecimento de frações é tão fundamental, a gente está dando a atenção suficiente para o professor poder trabalhar com esse assunto na escola básica, né? Outro exemplo. Como que você explica para um aluno do ensino fundamental porque menos vezes menos dá mais? Então imagine você lá com o menininho, vamos explicar porque menos vezes menos dá mais. Quando que na nossa licenciatura a gente gasta um tempo, tá certo? Para o nosso futuro professor digerir essas questões. Não é simples como parece ser. Então, eu diria que a leitura desse artigo aqui, a epistemologia dos números negativos, né, que o Vanderlei e o Bruno traduziram, né, ele mostra que do ponto de vista histórico, matemáticos famosos, Euler inclusive, derraparam nessa questão de menos vezes menos dá mais. Tá certo? Ou, como que você explica que divisão de frações se repete o primeiro e inverte o segundo? Da onde que vem isso? Tá ok? Bem, você já está dando o tom que existem várias coisas que têm um conhecimento específico, né? Se vocês quiserem outros exemplos, então tem esse projeto aqui, que ele coloca questões que justamente não investigam só o conteúdo matemático em si, mas como que esse conteúdo matemático faz a interface na escola básica. Então são questões envolvidas com o universo da escola básica. Então, moral. O ensino e aprendizagem da matemática escolar tem uma estrutura e questões intrínsecas que não são triviais de maneira alguma. O quanto a formação que estamos dando para o nosso licenciando se alinha com essa estrutura e essas questões intrínsecas, né? Então, como o VU alerta, não deveríamos olhar mais para trás nos 4 anos disponíveis que você tem para formar o futuro professor, né? E aí, eu gostaria de... Tem várias pessoas que tentaram responder isso, né? Então eu vou mostrar uma pesquisadora
que não fez wishful thinking, então ela pegou grupos de controle, tá certo? Grupos de tratamento, aplicou os diferentes tipos de exercícios para ver que tipo de características e habilidades um professor deve ter e como que essas habilidades afetam o desempenho do aluno, a compreensão do aluno. São vários, eu vou colocar a BOL, né? Então, primeiro ela diz assim, nesse artigo aqui, né? Existem alegações amplas sobre o que um professor deve saber, mas essas alegações são, em geral, mais normativas do que empíricas. Esta marcação é minha, isso é wishful thinking. Você diz, faz assim e pronto, não questiona. É porque é, né? Sem testes empíricos, as ideias permanecem como elas eram há 20 anos atrás. Hipóteses promissoras, com base em argumentos lógicos e ad hoc, sobre o que se acredita ser necessário para os professores. E aí o que é bacana é que ela tenta sistematizar quais são essas características que um professor deveria ter. Então, primeiro ela diz que um professor tem que ter conhecimento de conteúdo comum, ou seja, o professor deve ter conhecimento matemático a fim de poder julgar se as respostas estão certas ou erradas, se os livros didáticos dão definições precisas ou não, saber escrever a forma correta no quadro, com termos e notações corretas. É a matemática. A matemática tem uma linguagem, tem uma cultura, você tem que ficar dentro dessa comunidade, então você tem que saber registrar, se comunicar dentro dessa cultura. Conhecimento de conteúdo especializado. Aí é mais diretamente ligado com a sala de aula. Um professor deve saber, 2 pontos, apresentar ideias matemáticas, responder os porquês para os alunos, encontrar um exemplo para ilustrar um ponto específico, reconhecer o que está envolvido em uma representação particular, conectar representações diferentes, conectar um tópico sendo ensinado com tópicos já vistos e que serão vistos, explicar propósitos e objetivos para os pais, modificar exercícios para que eles fiquem mais fáceis ou mais difíceis, avaliar as respostas, os argumentos dos alunos e de forma rápida. Às vezes o aluno tem um argumento não padrão, que está correto, e o professor tem que ter a habilidade de falar, não, isso está certo, não, isso tem um problema, né? Conhecimento de conteúdos e alunos. Relaciona-se com o conhecimento do modo de pensar dos alunos, do que sabem ou de como aprendem esse conteúdo particular. Inclui conhecimento de erros e dificuldades habituais, concepções erradas, estratégias usadas, inclui a capacidade de valorizar e compreender o aluno e de saber como que ele evolui seu raciocínio, ou seja, situações que exigem interações entre a compreensão matemática e o conhecimento, pensamento matemático dos seus alunos. Então, das duas uma, você fala assim, não, isso eu acho que eu gostaria que o professor do meu filho tivesse. Aí você pergunta, como que as licenciaturas estão contemplando esse tipo de conhecimento? Então, se cada conhecimento desse você acha que queria um professor do seu filho que tivesse esse tipo de habilidade, aí você pergunta, como que as licenciaturas estão contemplando esse tipo de conhecimento? Conhecimento de conteúdo e ensino. É o conhecimento que combina saber sobre o ensino, sobre a matemática, relaciona-se com a escolha de sequência de tarefas na aula. Qual é o seu primeiro exemplo? Será que tem um bom primeiro exemplo, né? E a escolha das representações adequadas, a identificação de diferentes métodos e procedimentos. Por fim, o conhecimento de conteúdo e currículo. Esse conhecimento passa pelo entendimento dos programas curriculares oficiais. O MEC diz o que o aluno tem que aprender. Você tem que ter conhecimento disso, né? Sua articulação horizontal e vertical, tá certo? Então, dentro da série, nas demais séries e até do ponto de vista interdisciplinar. Como que o assunto se relaciona com física, com geografia, com química, né? Bem como dos materiais adequados a determinado tópico, sejam eles textos, software, materiais manipulativos, filmes, etc. Então, de novo, se isso é importante, me mostra aí na sua grade curricular, onde o aluno está ganhando proficiência nisso, tá certo? Aí o Schumann ele fez um estudo que é interessante, né? Ele apresenta um exemplo de como a falta desses conhecimentos pode afetar a maneira de como o professor atua em sala de aula. Então ele cita o exemplo da professora Colin, que em literatura sabia distribuir a turma, tá certo? Fazia atividades, tinha assim um domínio da classe enorme. Mas na parte de gramática já não era tão boa, e aí o que ela fez? Quando você não tem essa desenvoltura, esse conhecimento, é recitativo. Pega um livro, vai no quadro e faz. Tá certo? Então, esse estudo Schumann mostra que, de fato, esses conhecimentos afetam o desempenho do professor. Vamos subir de nível mais uma vez, tá certo?
Você tem que saber matemática, as questões da matemática, eu acho que isso a gente nem está fazendo, né? Raiz quinta de 7, com o teorema do valor intermediário, nem o feijão com arroz a gente está fazendo, né? A gente sobe de nível, que é a questão dos outros conhecimentos necessários para ensinar, e eu vou subir de nível de sofisticação, uma coisa a mais, né? Aliás, eu evoco aqui o Steve Jobs. Então, ele coloca assim, os detalhes importam, tá certo? Vale a pena tê-los corretamente, né? Que você chega e fala, muito bem, né? Tem que ter domínio de software, esse negócio, mas agora vamos fazer isso direitinho. Vamos implementar isso. Vamos olhar para os detalhes, né? Você poderia perguntar, será que tem tanto detalhe assim, né? Será que o Humberto não está exagerando? Você precisa ver todas essas nuances ou não, né? Se você pergunta para o pessoal de propaganda é hiper meticuloso. Ele vai saber quanto tempo dura a propaganda, qual é a cor, qual é o ângulo. Ele faz um teste antes para ver se a propaganda deu certo ou não. É super cuidadoso quando você vai produzir uma propaganda, né? Eu acho que a gente tem que ser super cuidadoso, como diz o Steve Jobs, na hora que se trata do ensino. Isso faz diferença. Isso faz diferença. Você não pode passar o quociente e juntar tudo numa coisa só. Não. Você está perdendo informação se você fizer isso, né? E aí eu vou mostrar alguns poucos exemplos, tem muitos. O que eu estou colocando aqui é um caminho, tá certo? Se você for olhar cada subaspecto de cada sub-área da matemática com relação ao ensino, isso já dá samba. Então, eu estou fazendo uma fotografia pequenininha com relação a essa sofisticação. E, de novo, isso apareceu por conta do projeto do livro aberto do INPA e da UBMEP. Adequação e complexidade linguística. Você já parou para pensar se a maneira de como você enuncia uma questão, um exercício, isso afeta o entendimento? Principalmente dependendo do nível escolar de quem está lendo você, tá certo? Então, tem esse artigo aqui, do Abed, onde ele coloca: ao redigir uma questão, dependendo da série escolar, você tem que considerar a frequência das palavras, vocabulário mais familiar. Se você está querendo testar uma certa habilidade matemática, e na hora que vai enunciar, usa uma palavra que não é do vocabulário do aluno, acabou com a sua questão, tá certo? Então ele não acertou porque não sabia matemática. Não acertou porque não entendeu o que você perguntou, tá certo? Aliás, deixa eu fazer aqui um registro, né? Não sei porquê, tem um dicionário em inglês, Collins Build, que você pega o vocábulo, ele coloca assim, 5 asterisquinho, quer dizer que é muito frequente. 4 asterisquinho, menos frequente. 1, menos frequente. 0, quase ninguém usa, né? Por que não tem isso em português? A gente está precisando disso para o livro aberto. Será que essa palavra ela é muito frequente, pouco frequente? Tá certo? O pessoal de língua portuguesa, além de fazer reformas curriculares, gramaticais, né? Eles poderiam produzir materiais que são úteis, né? Esse tipo de uma análise de tabela de frequência do corpus da língua portuguesa seria muito útil para você tentar calibrar essa questão da frequência, né? A voz da frase verbal. Então, em vez de falar se uma bola é tirada de uma urna, se você pegar uma bola da urna. Cláusulas condicionais, cláusulas relativas, exposições abstratas ou impessoais feitas mais concretas. Por exemplo, 2.675 rádios vendidos. Você não sabe quem vendeu, né? Você troca 2.675 rádios que o senhor Jones vendeu. Não, mudou muito, né? Tô rindo do Jones, né? Foi o exemplo da Jones, eu tô seguindo ele. Mas vocês já pararam para pensar essas coisas? A gente está no automático. A gente, na universidade, é automático. Precisa fazer uma questão? Beleza? Você nunca pensa nisso aí, né? Nós, nesse projeto do livro aberto, temos que pensar essas coisas. As pessoas criticam, né? Você acha que um aluno do 4º ano vai entender futuro do pretérito? E vem a pergunta, bom, se ele não entende no 4º ano, quando que ele vai entender futuro do pretérito? Quando que eu vou poder usar futuro do pretérito? São questões que um professor tem que saber, né? Outra coisa, né? Análise de autenticidade. Tem um livro só sobre isso.
O que é análise de autenticidade? Existe na matemática a tradição de inventar historinhas, tá certo? São os problemas. E aí tem problemas que são fantasiosos, tem problemas que tentam imitar a verdade, mas são claramente falsos, e tem problemas que são de modelagem do pessoal que faz modelagem, tá certo? Será que a percepção da matemática ou aprendizado muda dependendo do tipo de problema que eu apresento para esse aluno? Pô, você fala, isso aqui não faz parte da minha realidade, né? Então, já trava, né? Né? Ou não. As crianças conseguem assimilar situações fantasiosas a si mesmo, né? Esse livro dá um clássico exemplo, que é esse aqui. Essa pergunta foi feita na Inglaterra, e depois que saiu o resultado, um monte de pessoas tentou reproduzir essa mesma pergunta com culturas diferentes, com respostas diferentes. Então a pergunta é assim, né? Probleminha. E se eu não vi um capitão está transportando 20 cabras e 6 ovelhas. Qual a idade do capitão? Adivinha qual a resposta dos alunos? Ele soma. Os alunos não têm o treinamento nem para fazer um senso crítico, que fala, essa pergunta não é incompleta. Não tem uma resposta. Mas os alunos fazem o quê? Como não tem uma tradição conceitual, eles tentam enquadrar na caixinha. É para somar, subtrair, multiplicar ou dividir? Ah, eu vou somar. Mais fácil. Mais fácil? E aí também tirei esse aqui, né? Esse é um meme da internet. Tá escrito aí, né? Esse é um daqueles caras que aparece nos problemas de matemática comprando 50... Joãozinho comprou 50 abacaxis, né? Então, tem um aí que comprou 50 abacaxis, né? Mas tá vendo? Essa é uma pergunta que é legítima. O quanto que a autenticidade de um problema influencia no aprendizado ou não. Tá ok? Nossos licenciandos são versados nesse tipo de arte, de uma análise de autenticidade. As pessoas propõem, né? Será que a situação é real? Ela acontece de fato? Será que ela acontece e os dados são reais? As perguntas são reais? Tem toda uma análise de autenticidade da questão. Olha outra situação. Representações 2D de objetos 3D. O que vocês veem aí? Não parece um tronco de pirâmide? Não está inocente? Tão inocente, né? Mas isso não é um tronco de pirâmide, tá vendo? As questões das representações. São os detalhes, mas são os detalhes que fazem a diferença e dão massa crítica, né, para você compor o todo. Outra coisa, vieses de pensamento. Então esse é um exemplo que eu tirei desse livro, Rápido e Devagar, do Kahneman. Ele é psicólogo e prêmio Nobel de Economia. Ele diz, olha, tem coisas que então, já ligado na área de neurociência, tem coisas que são do pensamento humano. Você tem que conhecer esses desvios de pensamento das pessoas. Aí o exemplo clássico que ele dá é esse aqui, né? Ele conta esse foi um teste aplicado com universitários lá em Israel. Linda tem 31 anos de idade, é solteira, franca e muito inteligente. É formada em filosofia. Quando era estudante, preocupava-se profundamente com questões de discriminação e justiça social. E também participava de manifestações antinucleares. Aí pergunta, qual é a alternativa mais provável? Linda é uma caixa de banco ou Linda é uma caixa de banco e ativa no movimento feminista? Adivinha qual é a resposta? 80% marcou aí. A B. Enquanto qual que é a mais provável? É a A, porque a A tem menos condições, está impondo menos restrições, tem que ser mais provável. Então ele faz toda uma análise desses vieses de pensamento usando um modelo teórico, né? Que é esse modelo rápido e devagar. Então ele diz que a mente opera em dois modos. Tem coisas que você quer responder rápido, que você não quer gastar esforço para pensar. Isso tem vantagens e desvantagens. E tem um modo devagar que quando você se concentra mais, né? Então o ser humano ele fica articulando entre rápido e devagar. E por conta dessa articulação, desvios de pensamento, vieses de pensamento podem aparecer. Tá certo? Se você vai ensinar algo, você tem que entender
essa parte dos vieses de pensamento, né? Vou voltar ao início. A formação nas universidades de professor de matemática, na escola básica, é realmente preciso e prioritário. Aí, Jones, como eu disse no almoço, eu vou responder essa pergunta com uma outra pergunta. Não me levem a mal. Eu já perguntei isso no Facebook e foi quase agredido verbalmente. Às vezes as pessoas não aceitam que você pergunte isso, né? Eu perguntei assim, por que estudar geometria? Lá no Facebook. Teve gente que ficou, como que você pergunta isso, né? Que negócio é esse? Quer dizer, perguntar eu posso, você pode, né? Ok? E tanto que depois daquela experiência eu mudei a minha pergunta. Ao invés de perguntar por que uma pessoa deve aprender algum assunto, escolhe um assunto da matemática, na verdade a situação é mais séria. Por que obrigar uma criança e um adolescente a aprender esse assunto? Os tópicos que estão na escola básica são compulsórios. O aluno tem que aprender, goste ele ou goste não. Porque tem um argumento, não, mas esse pergunta não faz sentido, é que nem apreciar um quadro, né? Você não vai perguntar da matemática, o quadro, mas tem hora que você não quer olhar para o quadro, aí eu não olho no quadro, vivo bem. Na escola básica não, você tem que ficar olhando para o quadro e vai ter que entender esse quadro. Então, para responder essa pergunta, o que um professor deveria aprender, na verdade a pergunta é anterior. O que um cidadão, o que uma criança deveria aprender? A minha percepção é que a humanidade ainda não gastou esforço para tentar dar uma resposta honesta a essa pergunta. Então me chega lá e fala, bom, Jones vai aprender a fórmula de Bhaskara, porque ao estudar a fórmula de Bhaskara, ele vai, 3 pontinhos. Completa isso. Completa. E você escolhe o assunto que você quiser. Tá certo? Aliás, os professores observam que os alunos fazem essa pergunta para eles. E a gente deixa os formandos ao léu, tá certo? A gente não ajuda os alunos a responderem essa pergunta. Tá ok? Responder essa pergunta, né, de forma honesta, sem wishful thinking, né? Okay, eu acho porque a matemática é bela e pronto, como alguém colocou no Facebook. É bela e pronto e tem que aprender por isso. Tá. Né? Será que isso é consenso? Deixa eu mostrar para vocês o que vem pelo futuro. Esse é um livro, e é um livro meio crítico, no sentido que ele critica mesmo. E uma das frases que tem nesse livro que me marcou foi o seguinte, ele observa. A matemática é curiosa. Você pega um cidadão comum, digamos, um advogado. O advogado fez ensino básico, ensino médio, foi exposto a toda aquela matemática. Se esse advogado pensar bem e perguntar assim, tudo que você aprendeu, de fato, valeu a pena? Em princípio vai dizer não. De repente tinha coisas que não podiam ser colocadas. Mas tem uma relação esquisita. Porque os filhos desse advogado, o advogado faz questão que o filho passe exatamente pelo mesmo processo. A matemática tem esse aspecto. Se você faz é como se fosse um senso comum, né? Como se fosse uma coisa automática. Tem que ser assim, eu passei por isso, mas senta e pensa de todo o esforço escolar que você fez, dava para otimizar, será que não dava para fazer de outra maneira? Mas não pensa e coloca os filhos para fazer exatamente o mesmo processo. Então, é uma roda, né? É uma roda. Ou seja, the shape of things to come as pessoas estão começando a questionar o papel da matemática. Tá certo? E eu acho que nós, da comunidade de matemática, a gente tem que saber dar a resposta certa. Porque eles estão começando a questionar. Realmente precisa de tudo isso mesmo, né? E semana passada, vi esse livro, não li. Olhei o primeiro capítulo, tá certo? Então é um livro que foi publicado em fevereiro de 2017. Uma das alegações para você colocar matemática na escola básica é que ela ajuda a desenvolver o raciocínio. Então esse estudo, resultado de um estudo, está questionando isso. Então o que eles estão dizendo é que, na verdade, não é que matemática desenvolva o raciocínio nos alunos. Do jeito que está, não está fazendo isso.
o que ela está fazendo é peneirando aqueles que já têm um raciocínio bom. Do jeito que está fazendo isso. Tá ok? Isso também eu vi na semana passada e para mim vai ficando um alerta vermelho, né? Então tem essa japonesa, essa é uma palestra TED, e ela falou aí do robô, qual é o nome do robozinho ali? É o Todai Robô. Todai Robô, sem a Universidade de Tóquio saber, foi um dos candidatos a entrar na Universidade de Tóquio. Ele fez todas as questões de matemática, de japonês, e inclusive fez uma redação. E ele ficou aqui no 20% mais alto. E a pesquisadora fala, esse robô de inteligência artificial, de inteligente não tem nada. Ele faz correlação estatística. E ela pergunta, aonde que a gente está falhando? Porque 80% dos jovens, que supostamente teriam uma inteligência maior, ficam atrás do Todai, que não tem inteligência nenhuma, né? Se você... É bom, tem que definir inteligência, né? Tem que definir inteligência. Ela diz assim, o Todai sabe resolver qualquer problema de matemática, quase todo problema de matemática do ensino médio. Então, aí ele mostra os algoritmos, né, com os polinômios gigantescos, né, mas sabe. Isso para mim é um alerta, né? Isso é um alerta. Então, uma inteligência artificial que em princípio não é inteligente, só faz correlação, né? Tá certo? Tá batendo 80%. E aí isso é no Japão, hein? Não é aqui no Brasil, não, hein? São alunos japoneses concorrendo para a maior universidade do Japão, que é Tóquio, hein? Tá certo? De repente aqui o Todai consegue ficar um pouquinho mais na pontinha ainda, né? Isso para mim é um alerta. Isso para mim é um alerta. A inteligência artificial está chegando aí, tá certo? E de fato, com 80% dos alunos aqui, a inteligência artificial vai passar o facão e vai derrubar um monte de gente, né? Tá certo? Essa é outra coisa que eu gostaria de colocar. Não sei se vocês já ouviram falar da teoria de inteligências múltiplas, tá certo? Ser inteligente é só ser bom em matemática e ter um raciocínio lógico, né? Tá certo? Então, existe essa proposta que, na verdade, existem múltiplas inteligências, né? Então, você tem uma inteligência que é espacial, você tem uma inteligência que é intrapessoal, você tem uma inteligência que é linguística, você tem outra que é sinestésica, né? Então, os caras de esportes conseguem, né, se desenvolver, ganhar muito dinheiro nessa área de esportes, né? Tem a questão de interpessoal, aí tem a parte existencial, lógico-matemática, musical e naturalista. Tem gente que tem uma, tem gente que tem duas, três, tem gente que é melhor numa, tem gente que é melhor do que outra. A pergunta que está sendo posta por várias pessoas é, nos dias de hoje, qual dessa inteligência você iria priorizar, né? Qual é o tipo de inteligência que seria mais útil nos dias de hoje? Então, qual é a opinião de vocês? Então, começando daqui, hein? Seria espacial, interpessoal, linguística, corporal sinestésica, interpessoal, existencial, lógico-matemática, musical ou naturalista? Você tem alguma preferência? Adivinha o que as pessoas estão apontando para qual é a habilidade que é mais importante nos dias de hoje? E aí você pode perguntar o quanto que nossa licenciatura exercita a inteligência interpessoal. Tá certo? Tô acabando meu tempo também, né? Bom, como começou 4 minutinhos depois, eu também posso ficar uns 4 minutinhos. Para essa palestra, a pergunta que eu fiz é o seguinte, né? Tem as pessoas que se formam. As pessoas se formam, vão para o campo de batalha. Já perguntaram para elas se a universidade serviu?
Ou seja, será que tem as licenciaturas em matemática tem um serviço de pesquisa de satisfação? A minha surpresa é que não tem. Que absurdo é esse? Como que você não pergunta para quem está 5, 7, 10 anos na escola o que serviu e o que não serviu e o que pode ser melhorado? Não tem. A gente desconhece isso. Que negócio é esse? Que negócio é esse, né? Um cara de propaganda jamais faria isso. Um cara de propaganda ia querer saber se de fato a propaganda surtiu efeito ou não. Cara, a gente tem que fazer estatística dessas coisas. A gente tem que fazer estatística, a gente tem que saber qual é a opinião de quem passou pela gente, né? Eu fiz um questionário, tá certo? Esse questionário, ele sofre de todos os males estatísticos, ou seja, viés de não resposta, viés de autoseleção, porque você vai lá e preenche. Eu queria pegar o público da UF, 16 alunos da UF responderam, então viés de não resposta altíssimo, tá certo? Então, os dados, os poucos dados que eu vou apresentar, você tem que tomar com esse cuidado, tá certo? Não é uma pesquisa com os cuidados estatísticos que deveria ter. Então, uma das perguntas foi, na sua percepção, sua licenciatura em matemática lhe preparou de forma adequada para o ensino do magistério? Então, sempre começa aqui, ó. Isso aqui é concordo plenamente? Concordo, tá certo? Em parte, discordo completamente. Então, tá aqui, né? Que aí depende de como você está querendo fazer isso, né? Se você diz assim, eu gostaria que todos pelo menos concordassem, né? Então, olha uma faixa enorme que está dizendo que a licenciatura, ela não está fazendo tudo o que poderia fazer. Para a sua prática escolar, a disciplina de cálculo que você fez na licenciatura foi ou é importante? Então, aí, ó, 47% concorda plenamente, 21% concorda, outro 21% em parte, assim vai. Ok? Eu achava que a resposta ia ser menor, né? Tanto que eu ia fazer agora a próxima pergunta, né? Bom, me diz, ajuda como? Que eu não sei. Mas depois que você responder, mais gente responder, você manda de volta. Exatamente. Mas isso é a percepção da pessoa, né? Eu, como cliente da Universidade Federal Fluminense, eu acho que de fato me ajudou, tá? É uma percepção que é subjetiva. Você pode investigar o que significa ajudar Humpty Dumpty para essa pessoa, né? Agora vamos mudar para análise. Vou apertar o botãozinho aqui, vai vir análise. Então, olha lá, o azulzinho já caiu bem menos, né? Então, ao contrário dos 47%, 22% concorda plenamente, 23% concorda, 30% em parte, assim vai. Volta. Começa daqui. Começa daqui no sentido horário. Então, isso aqui é concordo plenamente, depois vem concordo, em parte, discordo e às vezes também tem, não tem opinião a respeito. Foi colocada essa opinião. Geometria é a nossa vencedora, né? Geometria é a disciplina que quem já atua tem a melhor taxa de não, geometria foi bacana, isso realmente valeu, né? Isso aí sim, né? Olha só, concorda plenamente 70%, concorda 23%. Nossa vencedora aí. Então, o que pode ser feito? Olha, eu acho que a Secretaria de Educação e o Censo Escolar tem um censo escolar, né? Por que o censo escolar não inclui esse tipo de pergunta? A gente tem que ser avaliado. A gente tem que ter um feedback do que quem está lá no campo de batalha diz, olha, de fato, você me deixou no meio do campo de batalha, não sei nada, né? Ou não, legal, na geometria aqui, ó, bazuca, pá, né? Consegui fazer direitinho, né? A gente tem que ter essa percepção. Tá, tem essa preocupação com a escola. Você fala, poxa, eu sou um pesquisador em matemática pura, eu sou bem intencionado, Humberto me puxou a orelha, então eu vou começar a prestar mais atenção nisso. Por onde eu começo? É aqui que tá, né? Que as pessoas podem colaborar.
se alguém quer se inteirar disso, onde estão as partituras? Né? Não existem muitas partituras. Não existem muitas partituras. Existem menos partituras ainda se você quer ver isso numa linguagem adequada para um matemático puro. Para a educação matemática você encontra muito. Mas se você fala assim, eu queria saber aí do esquema, mas me coloca numa linguagem que eu estou acostumado. São poucas. Estou listando aí para vocês. Então tem o VU. O VU escreveu um livro que sobre o entendimento dos números na escola básica. Então é um livro que você olha, o matemático entende, e ele tenta propor como que você poderia trabalhar com os números na escola básica de forma conceitual e com um nível adequado à escola básica. Aí, preparando essa palestra, eu descobri que o livro foi traduzido para o português pela Sociedade Portuguesa de Matemática. Vou tentar adquirir esse volume, né? O livro foi traduzido e ele, recentemente, escreveu um livro de pré-álgebra e de álgebra. A SBM tem esses 2 livros, né? Então, lá da Cidara Ripoll, do Rio Grande do Sul, a Letícia Rangel, do CAP da UFRJ, e o Vitor Giraldo, da UFRJ. Então, tem um livro de números naturais e números inteiros. É um livro, assim, que, digamos, um matemático se sentiria confortável em ler. Tá ok? Aí tem essa coleção. Então, tem que ter uma convocação, né? Chamada às armas. A gente tem que começar a produzir material, né? Dessa linha. Tem uma parceria da SBEM com a SBM, tá ok? Vou terminar. Então, meu pedido. Nas reformas curriculares das licenciaturas em matemática, o que eu vou dizer é um fato estatístico. Você chega lá com o pessoal da FRJ, estão fazendo reforma? Não. Qual é a maior dificuldade? Eles falam qual é a maior dificuldade. Você vai lá no Rio, estão fazendo reforma curricular? Tamo. Qual é a maior dificuldade? Adivinha qual é a maior dificuldade? Os matemáticos puros têm dificuldade, não têm uma sensibilidade para essas questões. Os matemáticos puros pensam para frente. Eles esquecem de pensar para trás. Então, é uma estatística. Então, você vai lá, conversa com quem está fazendo reforma curricular, tá certo? Então, qual é o meu pedido? Na reforma curricular, considere olhar um pouquinho para trás, como diz o VU. Lembrando que você tem uma carteira finita, são 4 anos. Wishful thinking. Faz assim que é bom. Mas faz assim por quê? Porque eu tenho dado isso há 10 anos assim. Isso é um argumento? É um argumento. É o argumento mais poderoso? Você olhou com as pessoas que estão dizendo como ensina esse assunto, fizeram os testes, você olhou? Né? Não, mas é assim. Então isso é wishful thinking, isso prejudica. Então tente pensar no que é melhor para os alunos da escola básica. Tá certo? E aí eu termino. Muito obrigado.